Vamos lá então. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre preguiça, porque preguiça é provavelmente um dos fatores mais importantes, se não o mais determinante em alguns casos, que leva o estudante a falhar, né? E aí existem duas maneiras de você analisar a preguiça. Existe a maneira moral, de você fazer uma análise do que é a preguiça, e a maneira pragmática. A gente vai fazer as duas nesse vídeo, com sorte ele não vai se alongar muito, mas você vai ver que as duas maneiras são complementares. Como que elas afetam a sua rotina como estudante, e principalmente como é que você resolve a preguiça, porque tem uma solução. Essa é a parte boa, né? E é assim que eu gosto de fazer os meus vídeos. Eu gosto sempre de te oferecer uma solução, porque senão, qual o ponto de eu ficar aqui me lamentando sobre um problema que vocês têm? Nenhum, né? E a maneira moral de a gente começar a analisar a preguiça é perceber que a preguiça pode ser interpretada como um desvio de caráter. Isso é tão verdade que, se você for cristão católico, né, você sabe que a preguiça é considerada um dos pecados capitais. Quer dizer, do ponto de vista de conduta, ela é tão condenável que foi eleita uma das piores maneiras de você se comportar dentro da sociedade. Isso quer dizer que a preguiça ela consegue se enraizar de tal maneira na sua vida que começa a afetar não só a tua vida, como a vida de todas as pessoas que estão em torno de você. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa por preguiça, você está abrindo mão de sua responsabilidade, que é um tópico que eu já falei aqui, vocês sabem, é um tópico recorrente aqui no canal, responsabilidade. E quando você abre mão das suas responsabilidades, você provavelmente está afetando as pessoas que estão em volta de você, porque se você tem uma certa idade, mesmo quando você é adolescente, honestamente, você tem um certo grau de responsabilidade pelas pessoas em volta de você. Então, por exemplo, se você é adulto e você deixa de acordar cedo, por exemplo, porque você tem 2 filhos, mas você está com preguiça de acordar cedo para fazer o café da manhã deles, né? Para ajeitar a mochila, para preparar a merenda, para levar eles para a escola. Ou você está com preguiça, por exemplo, no caso do contexto de estudante, como a gente está falando sempre de estudo, você está com preguiça de estudar um pouco mais até mais tarde, você está com preguiça de acordar mais cedo para estudar, que é o que eu faço, por exemplo, porque afinal de contas você está cansada. E aí, se você não estuda, você está abrindo mão potencialmente de um futuro que você poderia ter, que ia te dar mais estabilidade para sua família, ia dar mais segurança financeira. Mas você não quer. Vamos pegar um outro contexto, então, dentro da medicina, que é ainda mais palpável. O evento mais comum em que a preguiça se manifesta é nos pacientes que querem emagrecer. Você sabe disso, é autoevidente que uma pessoa que quer emagrecer e não consegue, muitas vezes ela não vai por preguiça. Existem outros fatores muito importantes, mas um dos mais importantes, sem dúvida, é a preguiça. Porque, afinal de contas, uma pessoa tem uma rotina demandante, ela trabalha muito, provavelmente se ela pega 1 ou 2 horas de condução para chegar no trabalho, realmente ela trabalha 8 horas por dia, são quase 12 horas por dia, e é difícil, de verdade, encontrar um tempo para você se exercitar, né? Então, apesar do cansaço, você chega em casa, você não vai querer sair, né? E aí seu cansaço é maior e você bate uma certa preguiça na hora de você ir treinar. Apesar disso, tem pessoas que conseguem, né? Só que quando você deixa de treinar, quando você deixa de praticar exercício físico, o que acontece é que a sua saúde vai piorando, você vai ganhando peso, seu colesterol aumenta, sua glicemia aumenta. E aí aquilo que parecia uma coisa que era inócua, que não tinha problema nenhum, com o tempo vai virando um problema de saúde. Você desenvolve fatores de risco cardiovasculares e a longo prazo pode se tornar uma doença ativa. E aí, aquilo que era só um problema seu, de repente vira problema de todo mundo em volta. Ah, não, é só problema meu, sou eu que pago o meu plano de saúde, né? Só eu que vou ter a doença? Não é verdade. Se você vai para o sistema público de saúde, quem paga são todos os contribuintes. Quem paga é o governo, que é pago pelo contribuinte. Se você vai para o sistema de saúde privado, responsabilidade de todos os médicos, de toda a equipe de enfermeiro, cuidar de você, te tratar bem, é um dever fazer isso, afinal de contas, a gente é pago para isso, mas toda a sua família também tem que cuidar de você. Era um problema seu. Você negligenciou por preguiça. Ah, mas isso é injusto, doutor. Não é bem assim. É assim. É assim. Porque você sabe aquilo que você precisa fazer, porque essa é a manifestação da preguiça, né?
É quando você sabe o que você precisa fazer, você tem claro o que você precisa fazer, mas você deliberadamente decide não fazer. Claro que eu estou pegando um exemplo que é muito concreto, mas com certeza é um exemplo muito comum. Para não dizer talvez o mais comum. Né? Eu tenho preguiça de ir na academia às vezes. E eu gosto de treinar. Eu treino 4 ou 5 vezes por semana. Mas eu tenho preguiça. Né? Então você percebe rapidamente o quanto preguiça, né, realmente se enraiza na sua conduta e quanto isso começa a afetar as pessoas em volta de você. Esse é um exemplo médico, né, um exemplo comum, mas serve também para o estudo. Vamos trazer então para o nosso universo de estudo. Vamos dizer que você é uma pessoa jovem, né? Você tem aí, eu vi pelas estatísticas do canal, o maior público nosso é entre 25 e 35 anos, o segundo maior público é entre 35 e 45. Então, eu imagino que são ou estudantes, ou vestibulandos, ou universitários, ou pessoas que estão já dentro de uma carreira, mas querem mudar porque estão em concurso público. Você é um adulto, para todas as causas e efeitos. Você é um adulto. E aí você quer mudar de carreira. Né? Você está estudando porque você quer mudar de carreira. Eu já dei o exemplo da pessoa que não estuda e aí não vai efetivamente trazer um futuro mais estável, mais financeiramente mais tranquilo aí para os seus filhos, para a sua família. Existe um outro lado que aí pega mais se você é mais jovem. Você provavelmente, quando é jovem, você depende de outros adultos para conseguir levar adiante sua família. Dificilmente uma pessoa com 25 anos, salvo raríssimas exceções, tem condições plenas de se manter. Então, quando você está na faculdade, quando você é concurseiro, quando você é, não sei, universitário ou vestibulando aí, em alguns casos extremos, né? Você depende da sua família. E quando você, por preguiça, decide não estudar, porque é isso, você tem preguiça e você decide não estudar. É por isso que é uma conduta moral condenável. Você decide deliberadamente não estudar. Você está condenando, de certa forma, as pessoas que são responsáveis por você a continuarem responsáveis por você. Isso se reflete em todos os seus relacionamentos. Porque a preguiça o que é? Você ficar ali deitado porque hoje eu não estou afim, hoje não vai. E você delega a responsabilidade daquilo dar certo para outra pessoa. Quando você não estuda, você está delegando a responsabilidade do seu futuro para os seus pais, para os seus avós, para quem está te pagando financeiramente. Né? E quanto mais você faz isso, né, mais difícil fica sair disso depois. Porque o problema da preguiça é que ela vai crescendo de modo exponencial. Assim como qualquer outra conduta que ela é reforçada, né, ela vai se repetindo, ela vira um hábito, e eu já falei nesse canal aqui a importância do hábito, e eu vou continuar falando. Né? Presta atenção aqui, essa é a parte importante do vídeo. A preguiça, ela vira um hábito, ela é um hábito. Só que como qualquer hábito, você consegue mudar. É um músculo que você consegue treinar. Então, apesar de ser um desvio de caráter, apesar de ser uma coisa moralmente condenável, né, e que eu particularmente acho ruim de lidar, porque a pessoa geralmente ela aparece com má vontade, a pessoa que tem preguiça ela é difícil de mudar, tem como mudar. E a maneira de você mudar a preguiça, e aí é o que eu disse que seria o ponto de vista pragmático, a análise pragmática, é você lentamente começar a treinar esse músculo. Né? E como todo músculo, você não consegue partir do 0 ao 100 em um dia. Então, quando você vai na academia, não dá para você pegar e fazer um supino com 100 quilos. Né? Se você começou a treinar ontem, você não vai conseguir nem mover o peso do chão. O que você começa a fazer é gradualmente aumentando o peso e conforme você vai fortalecendo o seu músculo, vai ficando muito mais fácil você exercer aquela função. Como que isso se traduz para a gente no universo dos estudos aqui, que é sempre o foco do nosso canal? Se você tem preguiça de estudar, vamos dizer que você tem uma rotina realmente cansativa. Né? E você precisa estudar. Você precisa dar algum jeito de inserir o mínimo de carga possível, o mínimo possível de estudo, para que você comece a criar aquele hábito e não seja pesado demais a ponto de você enxergar aquilo como uma tarefa impossível, que vai requerer realmente muita força de vontade. Olha como a metáfora, né, do músculo funciona bem aqui, porque você precisa de força de vontade para vencer a preguiça.
Você já ouviu isso, com certeza. Você precisa de força de vontade para vencer a preguiça. E se você colocar uma ação pequena, né, se você reduz o seu objetivo para o mínimo possível, a força que você precisa também é o mínimo possível. Só que só de você ter completado aquela ação, aí você já não está mais parado. Aí já é um mínimo funcional para você começar a vencer a preguiça. Você está começando a treinar aquele músculo. Então hoje você colocou 10 minutos de leitura. Vamos dizer que você precisa ler um livro. É comum, né, nas bancas de avaliação, principalmente no vestibular, você ter uma leitura recomendada. Cai alguns livros, né? Concurso público você tem outras coisas para ler, mas é igual leitura. Vamos dizer que você precisa ler, de forma geral. Você tem um mínimo para ler. E aí você decide que das 200 páginas que você precisa ler, você vai ler 5. Ah, mas Petros, não é muita coisa, doutor, não sei o que lá, é 5 páginas, eu nunca vou terminar. Não, é sim, é muita coisa. É muita coisa. 5 páginas, se você ler em 10 minutos de manhã, 5 páginas de 200 dá 2,5%. Significa que se você ler isso por 40 dias, um mês e meio, ou melhor, se você ler 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, em 20 dias você acaba tudo. Um mês, você acabou as 200 páginas. 10 minutos. 10 minutos não é o tempo de você ir no banheiro fazer cocô. Não é o tempo de você tomar um café, como eu estou fazendo agora. 10 minutos. 5 páginas. Então o segredo, como eu dizia, é você pegar uma tarefa que parece gigante, parece enorme, parece titânica, reduzir ela ao máximo para que ela seja tolerável para você vencer. Para você conseguir usar o mínimo de energia possível. Porque o seu cérebro não é muito esperto. O seu cérebro é primitivo. Em algum vídeo a gente vai abordar isso, né? Mas o seu cérebro ele tende a buscar o maior conforto possível. Então, de certa forma, embora eu tenha falado aqui todo esse discurso que a preguiça é um desvio moral, uma parte da culpa está no seu cérebro. Porque o seu cérebro ele aprendeu a preservar energia. O seu cérebro não sabe que se você abrir a geladeira tem comida, ele não sabe que dá para você ir no mercado, ele só sabe que você tem que comer. Só que ele não sabe quando você vai comer de novo. Então ele pensa, eu vou descansar aqui, porque se eu tiver que gastar energia é perigoso, né? Não sei quando eu vou comer de novo para ter mais energia. Só que esse mesmo mecanismo, ele serve para tudo, né? Nosso cérebro, nesse sentido, ele não é muito elaborado, não. Ele não tem um mecanismo que separa comida, aí separa trabalho. Não, para o cérebro é tudo força de vontade, é tudo ação. Tudo que é gasto de energia. Então ele está tentando gastar energia. Não é tanto culpa sua assim, nesse sentido. Só que o que você vai fazer? Você vai treinar ele. Você vai usar o mínimo de energia, já que ele não quer gastar tanto de energia, você vai usar o mínimo possível para ensinar para ele que dá para você vencer aquilo. Porque quando você vence você vence aquela etapa que você disse, você ganha um pouco de confiança, você se sente melhor, você ativa um feedback positivo, porque você fala, poxa, eu consegui fazer 10 páginas em um dia, 5 de manhã e 5 de noite. E aí você criou um pequeno hábito, um hábito pequenininho, que parece inofensivo, mas você criou. E aí amanhã você repete. E conforme você repete, você vai ver que a força de vontade que você precisa para executar aquele hábito diminui, até que uma hora ele vira automático. E fica tão automático que você pensa, bom, talvez eu consiga botar mais páginas aí, igualzinho na academia. Se você está levantando 5 quilos por um mês, você pensa, pô, 5 quilos está fácil agora, né? E se eu colocasse 7? Você não vai colocar 10, porque 10 é muito, de repente você dobrou o peso. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar também nem fazer com a mesma intensidade, e aí vai ficar muito difícil, você vai querer largar, que é o que muita gente faz, no final das contas, né? Você tem que ser complacente com você mesmo. Tem que ter um pouco de pena nesse sentido de você. Não dobra o peso, não aumenta a carga. Passa de 5 páginas para 7. Ah, mas 7 não é muito. É, a gente já falou. Se você pegar 5 páginas de manhã e 5 páginas de noite, você termina tudo em 20 dias. Se você botar 7, é menos de 20 dias. Olha só. É muita coisa. Mas você tem que fazer esse esforço. É o mínimo de esforço possível. E é assim que você vence a preguiça. Você treina igual um músculo, né? Agora, claro, você pode também escolher não fazer nada. Aí, não adianta. Eu estou te falando aqui as coisas e você não vai fazer nada, e paciência. Você tem que escolher. Você escolhe. Ninguém vai pegar na sua mão,
colocar o peso e erguer o peso para você na academia. É a mesma coisa na sua vida. Ninguém vai pegar e ler para você para te cuspir a resposta depois. E eu tento ajudar aqui com esses vídeos, tentando mostrar o que funcionou para mim, o que eu vejo que funciona para outras pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas. Eu tento te entregar aqui mastigado. Agora, pegar, abrir o livro aqui, você tem que fazer. É uma escolha que você faz. Tenta fazer esse exercício. É um exercício mesmo. Faz esse exercício. Começa pequeno, evolui aos poucos. Não aumenta demais o peso. Tenha paciência com você, mas começa. É isso. A gente se vê na próxima.